Sejam muito bem-vindos, ubeleiros, ubeleiras, ubeleiros. Eu sou Bianchi e hoje eu vou estar acompanhando com vocês a resolução do problema Mangdao, composto pelo nosso amado Ivan Derzhansky para Naclo 2007. Esse problema está como o primeiro problema da sétima lista do percurso de estudos da ELO 2023, e é um problema sobre sistemas de escrita super interessante. Vamos falar um pouquinho sobre o Hmong primeiro. Ele é uma língua da família das línguas mongicas, falada por aproximadamente 165 mil pessoas nas regiões da China, Laos, Tailândia e Vietnã, por ali. E o que o problema enuncia pra gente é que nos anos 60, Shang Liang, um camponês da nação Mangdao, também conhecida como Miao Branco, inventou um sistema de escrita original para sua língua nativa. Esse sistema é usado junto ao alfabeto baseado no latino, criado por missionários cristãos. Abaixo está uma série de palavras e frases em Mangdao, escritas no sistema do Shang Liang, também chamado de Pahal Hmong, e algumas no alfabeto dos missionários. E ele oferece pra gente esse corpozinho aqui, essa tabelinha, que tem algumas palavras com um sistema de escrita que a gente não conhece, algumas palavras com um alfabeto latino, mas que a gente não faz a menor ideia de como funcionam, e as traduções em português. A primeira coisa que a gente pode notar é que o número de espaços entre esses sistemas, entre os dois sistemas que a gente não conhece, é igual. Então é bem possível que cada uma das aglomerações de glifos de um dos sistemas equivalha a uma aglomeração de glifos do outro sistema. Então é bem possível que, ou por exemplo, essa sílaba aqui equivale a essa sílaba equivale a essa sílaba equivale a essa, ou o contrário, tá? A gente não sabe, mas é uma coisa muito plausível de se assumir quando a gente vê que o número de espaços é igual. E a gente também consegue notar, se a gente for ver o que o problema pede pra gente, a gente vai perceber que a tradução em português não é importante em nenhum momento do problema. Elas estão ali para ser uma informação interessante, mas não são importantes para a resolução em si. Então, nessa resolução eu vou estar ignorando as traduções em português e vou trabalhar só com a relação entre os dois sistemas. Uma coisa importante, sempre que a gente entra num problema, a gente tem que olhar as notinhas do problema para poder saber se tem alguma informação importante. Nesse caso, a nota diz o seguinte: a letra W é uma vogal específica, então é importante saber que isso aqui é uma vogal, mas mais importante que isso, as letras G, S e V no final das sílabas não são consoantes. Na verdade, elas denotam tons. Então, uma coisa que a gente consegue concluir a partir disso aqui, se a gente analisar o corpus de novo, é que a língua provavelmente vai ter 4 tons, tá? 4 tons demarcados pelo final G, pelo final S, pelo final V e pela não marcação. Alguma coisa que não está marcada também é possível que tenha um outro tom. E se a gente olhar de novo o corpus, mas dessa vez focando no Pahal Hmong, uma coisa que a gente percebe, e que muitas outras línguas fazem também, é que os tons provavelmente são demarcados por esses diacríticozinhos. Então, se a gente for ver, a gente tem essas seçõezinhas que se repetem em algumas sílabas diferentes, em alguns glifos diferentes, certo? Então a gente tem uma bolinha aparecendo, 2 bolinhas, às vezes nada, e às vezes um traço. Eles aparecem aqui sempre no primeiro glifo de cada uma das aglomerações entre os espaços. E eles são sempre esses 4. Sempre tem ou nada, ou 2 bolinhas, ou uma bolinha, ou um traço em todos esses primeiros glifos que aparecem aqui. Então, a gente pode com bastante certeza assumir que isso aqui deve ser a marcação de tom, tá? E se a gente for procurar como elas aparecem, a gente pode ver aqui no item 6 do problema que a gente tem essa marcação aqui nas extremidades com o G e no meio a gente tem a marcação com um S, tá? Então, nas extremidades a gente tem essas 2 bolinhas aqui no Pahal Hmong e no meio a gente tem um traço. A gente pode com bastante certeza assumir que esse G é representado pelas 2 bolinhas e que o S é representado pelo traço, tá? Isso sem a gente saber qual é o sentido de escrita, tá? A gente não precisa saber se é da direita para esquerda ou da esquerda para direita, porque são extremidades, certo? Então as extremidades aqui se repetem e o meio tem um tom diferente. Não importa se é da esquerda para direita ou da direita para esquerda, os tons aqui são os mesmos, tá? Então beleza. A gente encontrou esses dois, e para encontrar os outros dois, a gente pode só olhar o item 2 e o item 5, que vão ter a marcação com o V e com nada. E, bom, como é só uma sílaba, a gente sabe que tem uma marcação que não tem nada e tem uma marcação que tem uma bolinha só. E a gente consegue bem facilmente marcar esses dois, tá? E encontrando esses tons, a gente consegue
ter uma certeza de uma coisa importante, que o sentido de escrita do Pahormong é da esquerda para direita, certo? Porque se a gente for ver por aqui, ó, a gente consegue ver que tem uma marcação com o tom V, uma marcação com o tom S, uma marcação com o tom nada, e aqui a gente tem V, S e nada. E a mesma coisa para todos eles, tá? A gente vai ver que, pelo menos para sílabas, a gente escreve da esquerda para a direita, tá? Depois de descobrir o sentido de escrita, uma coisa interessante da gente tentar encontrar é como os glifos funcionam, né? A gente já encontrou o sentido de escrita, já encontrou os tons, vamos tentar encontrar os glifos. Então, vamos dar uma olhada. Geralmente, as consoantes são o foco principal do sistema de escrita, tá? Vão ser as que mais são marcadas, as que mais são evidentes. Então, a gente pode, por exemplo, pegar aqui o item 1 e o item 7 e comparar. Então, a gente tem aqui a mesma sílaba, a mesma consoante, certo? Esse K aqui é a mesma consoante. Então, vamos ver como que elas se relacionam. O sentido da escrita é da esquerda para a direita, então vamos ver aqui o primeiro glifo. E se a gente for ver, vai ser estranho, tá? Porque eles não são o mesmo glifo, não estão nem perto de ser o mesmo glifo. Eles são completamente diferentes. Por mais que o tom seja o mesmo, por mais que a vogal é diferente, mas a consoante é igual e os glifos são diferentes. Então, tá, talvez não seja a melhor ideia começar pelo alfabeto dos missionários. Vamos tentar encontrar o que é igual no Pahormong e ver se a gente consegue encontrar um equivalente no sistema do alfabeto dos missionários. E se a gente fizer isso, a gente pode pegar aqui esse exemplo, certo? Que a gente tem esse Rau, G, Rau, S, Kai. Ele aparece aqui. E se a gente for ver, a gente tem aqui as duas primeiras sílabas, certo? Que tem a mesma consoante, que é esse R. E a gente tem aqui as duas primeiras sílabas que tem esse glifo repetido. Pô, interessante. Se a gente for ver outro lugar em que esse R aparece, a gente também tem esse Uzinho cortado, também no mesmo lugar. Mas peraí, tem alguma coisa estranha, né? A gente consegue dizer que esse U cortado é o R, mas tem uma coisa esquisita. Porque o sistema de escrita não é da esquerda para direita, então por que a consoante que é falada antes da vogal está escrita depois desse glifo aqui estranho? A gente não sabe o que esse glifo significa, né? Mas deve ser essa vogal. Por que a consoante está escrita lá no final? Vamos falar uma coisinha interessante sobre ordem de escrita. Quando a gente cria sistemas para poder representar as línguas que a gente fala, a gente precisa decidir como que a gente vai ler e como que a gente vai escrever o que a gente está falando, certo? E sistemas diferentes escrevem em ordens diferentes. Então, o sistema que a gente mais está acostumado é o sistema que o alfabeto latino usa, que o cirílico, que o georgiano usam, que é escrevendo da esquerda para a direita, linha por linha de cima para baixo. Mas essa não é a única maneira de escrever, tá? A gente tem alguns outros sistemas, como por exemplo, ali no Oriente Médio a gente tem muitos sistemas que escrevem da direita para a esquerda, como o árabe, o hebraico, o persa também. A gente escreve da direita para a esquerda, também de cima para baixo. A gente também tem sistemas que escrevem primeiro as linhas de cima para baixo e depois a gente vê da esquerda para direita ou da direita para esquerda. Então, de cima para baixo, da esquerda para direita a gente tem, por exemplo, o Manchu e o Pagtpa, que são sistemas que foram criados para escrever o mongol. E a gente também tem de cima para baixo, da direita para esquerda, que é o que acontece com o japonês e com o mandarim, que usam sistemas de escrita diferentes, mas a ordem de escrita é a mesma. E a gente também tem outros tipos de sistema que são mais excêntricos, como por exemplo os sistemas usados para escrever os hieróglifos Luvita e o grego, que eles são sistemas que escrevem de maneira alternada da esquerda para a direita, com as linhas sendo lidas de cima para baixo. E o nome desse tipo de sistema é Bostrofedon. É muito bonitinho. A gente escreve da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda. E para descobrir qual que é o sentido de escrita, a gente vira os glifos, certo? Então se a gente for ver aqui, ó, um exemplo que a gente tem esse glifo aqui, que parece um N do sistema latino, certo? Que quando a gente escreve na outra linha, ele tá virado. Então a gente consegue perceber que o sistema de escrita ele tá fazendo esse zigue-zague. Aqui no Luvita também a gente pode ver que as cabeças elas viram de lado para poder identificar o sentido da escrita, certo? É um sistema muito interessante que é um pouco raro até. E no Pahormong, o que acontece é que
as sílabas são lidas da esquerda para a direita, mas os glifos são escritos da direita para a esquerda. Então a gente faz esse zigue-zague com o olho quando a gente está lendo uma linha, certo? É um sistema de escrita excêntrico, não tem muitos sistemas de escrita que são assim, mas é uma característica interessante do PowerMongo. E depois de descobrir isso, depois de descobrir essa bagunça desse sentido de escrita, a gente consegue escancarar o problema. É só fazer associação de glifo por glifo e letra por letra. E uma coisa que a gente consegue perceber também, que a gente pode não estar acostumado, é que as aglomerações de vogais são escritas com um glifo só, certo? Então esses encontros vocálicos, eles têm glifos específicos para o encontro vocálico. E é isso. É só responder o problema agora. Ele pede primeiro pra gente traduzir do PowerMongo pro alfabeto dos missionários. Nada muito complicado. E a mesma coisa, ele vai pedir pra gente pegar do alfabeto dos missionários e colocar no PowerMongo. Também não é algo muito complicado, tá? Outra coisa que talvez seja interessante que dê pra notar é que alguns encontros consonantais também têm glifos próprios, tá? Como esse ntsa, esse ka, esse hla aqui embaixo. Eles têm glifos próprios e é uma coisa que talvez seja estranha no começo, mas também é super fácil de identificar quando você vê, porque vai dar uma inconsistência. Mas é isso, só responder. E acabando esse problema, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre sistemas de escrita. A gente tem alguns tipos de sistemas de escrita diferentes que as línguas diferentes usam para poder representar sua própria língua, seus próprios sons, suas próprias palavras e sua própria identidade. Provavelmente o sistema de escrita que vocês mais estão acostumados é o alfabeto, que a gente tem um glifo por fonema. Na prática não é exatamente assim, mas o conceito é que seja um glifo por fonema. Mas alfabetos, na verdade, são definidos pelo valor dos glifos que a gente tem. Então, consoantes e vogais têm o mesmo valor na escrita. A gente não diferencia valores entre consoantes e vogais. Todo mundo ganha glifos, todo mundo ganha caracteres e a gente escreve todo mundo. Então, alguns alfabetos aí que vocês devem conhecer, como o alfabeto latino, o cirílico, e mais alguns. O alfabeto tá por toda parte, a galera ama o alfabeto. Um primo próximo do alfabeto são os abjads, que ao invés de escrever um glifo por caractere, por fonema, certo? Então um glifo por vogal, um glifo por consoante, eles escrevem só as consoantes, ou às vezes representa muito poucas vogais, e isso acontece para línguas que costumam ter poucas vogais, tá? Como, por exemplo, o árabe, o hebraico, os dois têm 3 vogais só, e quando eles escrevem, as vogais podem ser deixadas de lado, tá? Porque elas são muito frequentemente identificadas pelo contexto. Além desses dois, a gente também tem silabários. O japonês, os silabários, é uma coisa interessante, que a gente tem um glifo por sílaba. E geralmente esses sistemas são usados para algumas línguas que têm uma estrutura silábica mais bem definida, mais bem demarcada, e que costumam ser curtas, às vezes só consoante vogal ou consoante vogal consoante. Então isso acontece com o Cherokee, isso acontece... O japonês tem 2 silabários para representar a própria língua. É um sistema interessante e costuma ter bastante glifo, tá? É um sistema complexo, porque as combinações de sílabas costumam ser amplas e extensas para as línguas que a gente fala. Tem um sistema que muita gente gosta, que são os abugidas, que também são conhecidos como alfa-silabários, porque o que eles representam são as consoantes. Eles têm glifos específicos para consoantes, e as vogais costumam ser satélites entre essas consoantes. Não só as vogais, tem algumas outras estruturas silábicas que costumam ficar orbitando as consoantes em abugidas. Mas a ideia, quando passam a ideia de abugida, é que a gente vai ter consoantes, estruturas de consoantes, e as consoantes são glifos que a gente escreve, e as vogais são diacríticos ou orbitais que ficam ali, editando as consoantes para que as sílabas sejam diferentes. Então, alguns exemplos de abugidas, a gente tem o javanês, a gente tem o bengali, o devanagari. São sistemas muito interessantes e muitas conlangs gostam de usar abugidas, porque acreditam que o sistema seja elegante, tá? E um dos sistemas mais complexos que a gente tem são sistemas logográficos, em que a gente tem um glifo por morfema. Então, costuma ter muitos glifos, porque a gente está tentando representar um conceito
e cada um dos conceitos da língua em um glifo diferente. Então, isso costuma ser muito complicado. Costuma ser muito complexo e gera uma amplitude imensa de símbolos diferentes. Então, exemplos que a gente tem os kanji do japonês, a gente tem o sistema de escrita do mandarim, do chinês. São sistemas de escrita que costumam ter muitos glifos e serem complexos. O nosso Palharmong do problema é um alfabeto. E é isso, essa é a conclusão. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido bastante. E espero vê-los novamente. Bom percurso de estudos para vocês. E um ótimo dia, tarde ou noite. Muito obrigado.